Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Amém? O texto é um pouco mais longo, mas decidi parar aqui. Depois a gente continua. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Meu coração se alegra de estarmos na tua casa. Meu coração se alegra de poder ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, de perceber que o Senhor tem planos lindos e maravilhosos para realizar em cada um de nós. Este é o teu amor pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque não somos merecedores, mas o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu lhe peço que todo impedimento, toda tristeza, todo sentimento de derrota, de desistência, venha ser destruído na tua presença. E o teu mover venha trazer paz, alegria, gozo, esperança. Que a nossa fé venha ser renovada, Senhor. E a cada um venha sair daqui como verdadeiros guerreiros que foram chamados pelo Senhor. Ó Pai, nesta noite eu não peço que abra só uma porta, mas para que nos leve para o caminho de grandes realizações. Pois cremos que Tu és o Todo-Poderoso, é o nosso Papai que cuida de nós. Senhor, entrego cada vida aqui presente, a cada vida que está assistindo, a cada vida que assistirá esse culto, que todos nós venhamos a ser impactados pela Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Te convido a sentar, a ficar à vontade. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu estava, na segunda-feira, estava orando e falei, Deus, eu queria trazer uma mensagem, falar assim, ativando, renovando. Eu falei, mas eu não quero falar isso, porque eu sempre falo isso, né? Eu quero trazer uma mensagem diferente. E aí eu estava orando e Deus me deu esse tema, visão, o começo da expansão. E antes de entrarmos no texto, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos sobre expansão, e você já ouviu muito falar esse ano, na reunião de obreiros, foi uma palavra que foi lançada lá no Japão para a Missão Apoio, e a Missão Apoio aceitou, que é o ano da expansão. E eu creio realmente que esse ano é o ano da expansão, irmãos. E o que significa expansão? Nós podemos trocar a palavra por crescimento, alargar, é a mesma coisa, aumentar. Só que existe algo importante que cada um de nós precisamos entender, que quando é liberada uma palavra dessa no ministério, não é só nível ministerial, é nível pessoal também. Porque se nós pensarmos, não, a igreja vai crescer, a igreja vai multiplicar, a igreja vai conquistar. Não, eu vou crescer, eu vou alargar minha tenda, eu vou expandir, eu vou viver a vitória que Deus tem para mim, eu vou ver o milagre de Deus chegar na minha casa. Irmãos, porque a igreja somos nós. Se nós pensarmos que só vai acontecer por ministério, nós estamos pensando errado. A expansão é vermos os nossos se converterem ao Senhor Jesus Cristo. É vermos os nossos serem libertos pelo sangue de Jesus. É vermos as coisas acontecerem, a mudar a nossa história.
E sabe, uma coisa que eu estava pensando uns dias atrás é que tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não somos merecedores mesmo. Não é só porque nós falamos que Jesus alcançou e nós não somos merecedores. Às vezes abre uma porta de emprego, às vezes você recebe um presente, às vezes você é beneficiado com alguma coisa, e se você olhar, você fala, poxa, eu não sou merecedor de tudo isso. Mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que aquele momento que Deus fala, chegou a tua vez, chegou a tua hora, é esse momento que eu quero te abençoar. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, irmãos, você pode ter certeza, você pode esperar coisas boas acontecerem, porque Deus, Ele gosta de dar presentes, Deus gosta de tratar-nos de uma forma especial, porque nós somos filhos dEle. E quando nós falamos de expansão, irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos e saber que tem muita coisa para conquistar e melhorar nas nossas vidas. Então, nós podemos olhar e falar assim, realmente, a igreja de Peruíbe vai crescer. O pastor José já estava trazendo uma visão de expansão no café da manhã, não foi, irmãos? Expansão. Mas não é só para a igreja, é para cada um de nós. Eu virei o ano e falei assim, é um ano que eu vou prosperar. E eu fui falar, a minha esposa falou, pastor Machado. Aí o pastor, expansão, crescimento, prosperar. O pastor Machado, ele sempre traz aquela palavra motivadora. E é dessa maneira, irmãos, que eu quero começar essa mensagem. A você começar a olhar que a tua vida vai mudar esse ano. Que esse ano grandes coisas vão acontecer coisas que você nunca imaginou que iria acontecer nesse ano. Você vai fazer coisas que nunca fez, mas foi por causa da bondade de Deus, foi por causa da intervenção sobrenatural do Todo-Poderoso que cuida de nós. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Expansão. E aí vem aquela outra questão. Primeiro, vocês entenderam, não é só nível ministerial, ok? É para cada um de nós. Tua família vai ser abençoada, e cada área da sua vida abençoada. Lembrando, irmãos, que nós não precisamos aceitar uma área ou outra da nossa vida não estar andando. Todas as áreas da nossa vida, nós podemos colocar diante de Deus e falar, Senhor, toca, age, faz um milagre. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós não exigimos nada de Deus, mas nós podemos interceder ao nosso favor, para Senhor, me abençoa, me ajuda, eu preciso. E é claro que não é só isso, praticar a palavra de Deus e andar com Cristo, com certeza. E aí vem aquela questão, irmãos, que é o tema da mensagem, visão, o começo da expansão. Por que eu comecei a ler o texto e eu parei? Não estava planejado isso, mas eu achei interessante nós analisarmos qual era a visão de Gideão. Gideão, aqui nesse versículo que nós lemos, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, e o inimigo, ele era tão sujo, irmãos, que eles iam até nas plantações dos israelitas e destruíam. Eles queriam realmente prejudicar o povo de Israel. Não queria deixar nada nem para comer. Era levante poderoso do inimigo contra o povo de Deus. Você está passando por um levante de inimigo, fica tranquilo, ele está caindo essa noite, em nome de Jesus. Deus cuida de nós. Nós não cantamos um hino falando, estamos de pé? Eu sou péssimo para lembrar, mas não tenho o que falar, estamos de pé. O que falava no hino? Estamos de pé, glória a Deus, irmãos. E o inimigo vai cair. E aí, você olha, o inimigo estava se levantando contra o povo de Deus de uma forma muito severa. Estava maltratando o povo. E é como que se você perde a esperança, porque você já não tem mais nem o que comer. E aí, o que Gideão estava fazendo? Olha a visão de Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar. Aquilo com certeza era para a família dele. Não ia resolver para o povo inteiro. Qual é o tamanho da tua visão? Qual é o tamanho das tuas atitudes?
Não é porque eu falei que também a expansão é para o seu pessoal, que nós vamos lutar só pelo nosso pessoal. Nós temos que também ter uma atitude de falar, eu vou lutar pela minha vida, e eu vou lutar pelo meu ministério, porque eu estou lutando pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a minha parte. E ali ele estava fazendo o trabalho, estava malhando, e aí Jesus enviou o seu anjo e começou a ministrar no coração dele. Irmãos, vamos lá para a palavra de Deus, fala assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Sabe, vamos continuar lendo aqui. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, menor na casa de meu pai. Nós cantamos esse último louvor, eu tenho um chamado. E você pode ter certeza que Deus não abre mão de nenhum de nós, irmãos. Todos nós fomos chamados para ser usados por Deus. Abre os ouvidos, o Espírito Santo quer falar nesta noite. Deus quer te usar. Às vezes você está se sentindo pequeno demais. Às vezes você acha que seu trabalho é insignificante. Escuta essa, Deus quer te usar. Deus quer te tomar e fazer grandes coisas acontecerem. Só que às vezes você começa a falar igual Gideão, ai Senhor, eu sou de uma família pequena, eu sou o menor da família. Escuta isso, não importa quem você é, importa quem está te chamando. O que o Senhor fala aqui? Eu te enviei. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Às vezes nós ficamos olhando para nós, para as nossas capacidades. Dudu, foi Deus que te trouxe? Fica tranquilo. Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas. Às vezes a gente fica desesperado com situações, irmãos. E o que nós precisamos é falar assim, obrigado pelo tempo difícil, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho passado. Obrigado porque eu sei, Deus, que isso está me forjando e vai me levar a glorificar mais o Teu nome quando as portas se abrirem, quando as coisas acontecerem, quando o derramar vai ser grande demais na minha vida. Aleluia. Gideão, quando foi visitado pelo Senhor, ele olhava para si mesmo e se achava pequeno demais, se achava uma pessoa. Fui chamado para cuidar da minha família, de separar o milho da palha, aqui ó, isso aqui vai dar sustento para a minha família, talvez eu consiga dar uma ajudinha para alguém, talvez eu possa colaborar com alguém, mas pelo menos eu estou cuidando da minha vida. E Deus olhando e falou assim, não, você é que vai ser o libertador, eu estou te chamando para fazer coisas grandes e maravilhosas, eu te chamei para ser aquele que vai estar escrito pela história como um dos juízes, porque é eu que levanto. Aleluia. Quando nós avançamos, irmãos, não na nossa força, não na nossa capacidade, não pelo que nós podemos fazer, mas avançamos pelo que o Senhor pode fazer, você pode esperar grandes coisas acontecerem. Eu queria te fazer uma pergunta, como que tem sido o seu ano? Ah, pastor, desafiador, glória a Deus, glória a Deus. Começa a dar glória a Deus, porque Deus está se movendo, irmão. Hoje é dia que Deus quer te levantar de novo.
Hoje é dia que Deus quer ativar os sonhos do teu coração. Hoje é dia que Deus quer lembrar as promessas que um dia Ele liberou sobre a tua vida. Hoje é dia de Deus começar a trazer aquele sentimento de voltar a batalhar, de guerrear e de não desistir mais, não olhar mais para trás, mas avançar para a promessa de Deus. Aleluia. Visão. Alguém sabe o que é visão? Quando eu perguntei, mas eu não esperava ninguém responder, tá? Não estamos numa aula, né? Visão. Quando eu coloquei esse tema, visão, o começo da expansão, por quê, irmãos? Porque se nós não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer em nós, nós não estamos motivados para lutar por aquilo. Concorda comigo? Se Jesus começa a lembrar, ei, luta pela tua filha, eu quero salvar ela. Você desperta, não é, irmãos? Não é assim que funciona? Hã? Quando Deus começa a colocar coisas no nosso coração, irmãos, isso é visão. É o começo da expansão. E essa noite, irmãos, você tem que ser chacoalhado, irmãos. Porque às vezes a gente se acomoda tanto, né, irmãos? Se acomoda ao ponto de sentar e ficar empacado ali. Eu estou doente, está tudo certo, estou com problemas financeiros. Já estou acostumado, sempre foi assim. Estou com problemas no casamento, problemas na família. Estou com problemas no ministério. Sempre foi assim, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Hoje é o dia de falar assim, não, eu vou começar a viver os sonhos de Deus. Eu vou começar a viver os propósitos de Deus. Eu vou começar a viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou ir mais além. Eu não vou desistir. O inimigo não vai vencer. O inimigo não vai prevalecer. Porque foi Deus em que me chamou. Foi Deus em que começou essa obra. Ele é fiel para cumprir, para ir até o fim na minha vida. Aleluia. E quando o Senhor traz essa visão para Gideão, Gideão começa a falar dele mesmo. Percebe que mesmo quando Deus traz a visão do que Ele quer fazer, nós podemos trazer impedimento. Quando nós começamos a colocar os nossos fracassos, começamos a colocar o nosso eu. E esse eu não é aquele eu de eu faço, eu posso, acontecer. Ao contrário, eu não faço, eu não posso, eu não consigo. E esse eu, irmãos, com todo respeito, é pior daquele que se acha. Porque esse se torna miserável. Mas eu estou diante de um povo que não é miserável. Eu estou diante de um povo que é vencedor, que é mais do que vencedor, que foi chamado por Deus para mostrar para o inimigo que o inimigo é um derrotado. Aleluia. Na continuação desse texto, irmãos, nós vemos que Gideão foi convencido por Deus. Ele foi desafiado e foi abençoado pelo Senhor. Eu ia ler até o versículo 23, mas eu não vou ler porque eu quero ler outro texto que está lá em Gênesis, no capítulo 12. No capítulo 12. Versículo 1. Assim diz a palavra: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso, Deus estava dando o quê? A visão. A visão. Percebe que Deus, Ele nos leva à visão, irmãos. A visão do que Ele quer fazer em nós. Quando você aceita Jesus, o que Deus, primeira coisa, fala para nós? Você vai ser liberto, curar? Não, Ele fala assim: estou te salvando. E às vezes a gente nem sente, né, irmãos? Olha, estou me sentindo salvo. Nem sempre funciona dessa maneira. Talvez com entendimento nós sentimos salvos, nós percebemos o que é salvação, mas talvez inicialmente você não sente. Mas é a visão de Deus, está te mostrando lá na frente, ó, um dia você estará comigo, um dia você vai estar num lugar onde não há choro, não há dor, não há morte, onde ali Jesus é a luz. Olha que coisa maravilhosa, visão, é a visão. Quando Ele coloca essa visão, nós lutamos para quê? Para perseverarmos até o fim. Da mesma maneira aqui, quando Ele fala com Abraão, Ele fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma proposta, irmãos, se nós pararmos para pensar, como que eu vou sair da minha casa e eu vou para um lugar que eu nem sei onde que é? Deus não falou a terra que Ele iria, mas Ele falou: sai dali e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ainda não te mostrei, eu vou te mostrar. Mas foi isso que motivou ele? Claro que não, irmãos. Aonde que vai motivar? Vou sair da minha terra, onde que eu tenho tudo, e vou para um lugar que eu nem sei onde que é? Vai saber se é tudo brejo lá? Vai saber se é tudo seca? Não é? Não foi isso. O que foi que motivou foi que falou assim, ó: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso motivou ele. E aí ele pegou e saiu da sua terra, e ele foi, aceitou a proposta. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, porque Ele quer fazer em nós, nos motiva a batalhar, a avançar, a começar a fazer planos loucos para os que perecem, mas para aqueles que estão aqui na presença do Senhor, é o poder de Deus que se manifesta. Quando nós olhamos para as propostas que Deus faz para nós, às vezes parece loucura para as pessoas, mas para nós é um regozijo tremendo, e isso faz da gente avançar, de nós abrirmos mão de coisas, de nós olharmos para as propostas de Deus e termos o maior prazer. Isso é a visão que Deus tem colocado no nosso coração. E quando eu falo sobre visão pessoal, irmãos, o pastor Machado liberou essa palavra, é ano de expansão. Aleluia, crescimento, irmãos, é ano de crescimento. Aí você fecha os seus olhos e você começa a ver essa igreja crescendo. Você começa a ver esses bancos preenchidos. Você começa a ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas vindo correndo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Olha que coisa linda. Pessoas vindo, chorando, aceitando Jesus. Ano de expansão. Aí quando você vê isso com os teus olhos espirituais, o que você faz? Você se torna um mensageiro da palavra do Senhor. Você se torna um intercessor por aquelas pessoas que estão perecendo. E Senhor, toca nesses corações, toca nesses corações. Senhor, aquele que está passando ali, toca, Senhor, toca, Senhor, traz. Visão, irmãos. Uma vez eu estava num culto lá em São Vicente, culto de oração, e culto de oração, a gente fazia alguns tópicos e cada obreiro vinha e orava pelo tópico. E eu falei: Diácono Adão. Alguns conheceram o Diácono Adão, falecido, está na glória. Era um homem valente, que andava juntos, colado, irmãos.
não tinha tempo ruim. Eu falei assim, diácono, você vai orar para que domingo tenha 60 pessoas na igreja. Ele subiu no... Não gostei, pastor. O que foi, diácono? A igreja toda, o que foi, diácono? Eu quero orar por 70, pastor. É bom assim, né, pastor? É bom. Aí você foi, então ora, a igreja, aleluia, aleluia. Irmãos, o que eu falei, a visão que eu passei, não contagiou o povo, mas de 70 contagiou a igreja inteira. Está vendo? Um diácono pode ser mais usado que um pastor. Amém? Diáconos, recebe essa palavra em nome de Jesus, hein? Hã? Irmãos, no domingo, eu estava sentado na frente, chegou um presbítero e colocou aqui, ó, o papel, no meu colo, 72 pessoas tinha no culto. E aí ele pegou e falou, pastor, eu estava até arrastando gente da calçada, mas a gente ia bater a meta, a gente ia. Quando você tem a visão no teu coração, irmãos, você se move. Você está entendendo isso? Agora quando você não tem, irmãos, você faz por fazer, você sai de casa por sair. Agora quando você tem a visão, não, eu vou ganhar uma alma, eu vou ganhar uma alma. Ah, irmão, se alguém cruzar no teu caminho, aleluia, é você mesmo, eu preciso falar de Jesus para você. Visão. Quando nós temos a visão, irmãos, as coisas acontecem. E nessa noite, Deus sopre da visão celestial para a tua vida, para a tua vida. Nós estamos falando ministerial, mas para a tua vida. Eu vou lutar pela minha saúde. Deus está olhando você perfeitamente, curado e abençoado. Deus está colocando no teu coração, eu não aceito mais a minha família sendo derrotada. Deus está colocando no teu coração e você vai começar a lutar, irmão. Sabe, é isso que Deus quer fazer essa noite. É isso que Deus quer mover. Porque tudo que nós estamos falando, ele não começa exterior, ele começa interior. Se não mudar aqui, irmãos, não vai mudar nada. Você vai acordar amanhã reclamando da vida. Você vai chegar no trabalho com aquele ânimo que dá até medo. Segunda-feira. Mas se mudar aqui, você vai ter uma perspectiva de esperança. O meu milagre vai chegar. A minha bênção vai chegar. Porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos o que Deus liberou para a vida de Abrão, não estava condicionado ao local. Não era onde ele iria, mas com quem ele iria. Deus estava com ele. Faz toda a diferença, irmãos. Deus está esperando de nós começarmos a levantar e falar, Senhor, conta comigo. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar coisas da nossa vida que não precisam mais estar. Deus quer tocar em áreas que precisavam ser mudadas já faz tempo. E cabe a nós falarmos, Senhor, eu aceito. E o dia que chegar a tua vitória, todos nós vamos celebrar juntos, irmãos. Todos nós, aleluia. Deus é maravilhoso. Eu queria ler mais um texto, o último que eu quero ler essa noite. Está lá em Josué. Nome muito lindo, né, irmãos? Josué capítulo 1. Vai falar que é verdade, irmãos. Esse nome é bonito, né? Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 6. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Amém? Podemos até, para não perder a mania, lemos o 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até, não sei se foi esse mês, leram essa passagem, Josué 1:9, acho que foi o presbítero, não sei, alguém leu aqui. Eu falei até para a irmã Beth, que Deus é conosco por onde quer que nos andares, até lá na Bahia, né, irmã? Até lá na Bahia. Né? Estava voltando da Bahia, glória a Deus. Irmãos, essa passagem, ela me chamou bastante atenção, porque era o começo da conquista, e o Senhor lembrou a visão. Era uma conquista muito grande, era uma promessa que tinha sido falada há muito tempo. O Senhor começou essa promessa lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Ele levanta Abraão, quando Ele começa a levantar uma nação. O Senhor, Ele começou a liberar essa palavra, que ia ser conquistada essa terra aqui em Josué, muitos anos depois, muito tempo depois. É como se fosse o capítulo final do grande milagre de Deus para o povo de Israel. E Deus pega e chama o novo líder, e faz o quê? Visão. Mostra a grandeza da conquista, irmãos. Só que essa visão, ela é um pouco diferente das outras. A primeira visão que nós vimos é quebrar com o ego de inferioridade, destruir a miséria que está dentro de você, e você entender que você é chamado de Deus. Na segunda, começou a mostrar que Deus ia fazer coisas grandes, como Ele liberou para Abraão. Agora na terceira, falou assim: eu estou te chamando para a guerra, eu estou te levantando agora, é para guerrear mesmo, é para ir para a batalha, é para conquistar, é para chegar e falar: inimigo não tem vez mesmo, chegou, acabou o tempo de Satanás, porque você é levantado para tomar posse das bênçãos de Deus. Essa visão foi que ele passou, e é uma visão, irmãos, que é desafiadora. Primeiro que ele estava falando com homens que não eram homens de guerra, passaram por algumas batalhas, mas não eram homens específicos de guerra. Segundo, era um povo que vinha do deserto, irmãos, era um povo cansado. Vamos pensar assim: morreram todos que vieram do Egito, mas tudo bem, era um povo que, como se fosse, eu quero chegar naquele lugar. E chega o Senhor, Ele chama Josué para essa chamada diferente. Agora chegou o momento da conquista. E eu não sei qual estágio que você está, irmão, mas eu sei de uma coisa, que as 3 visões que Deus fez aqui servem para cada um de nós. Porque tem momentos, cada dia nós podemos conquistar alguma coisa. Cada dia nós podemos sonhar com coisas grandes que Deus pode fazer em nós. E cada dia nós precisamos olhar para menos de nós e mais para Deus. Nós podemos olhar para Deus e falar: Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode fazer o impossível. O Senhor pode me pegar pelas tuas mãos, e assim eu posso voar mais alto, eu posso ir mais longe. Irmãos, só que cabe a nós falamos: eu vou batalhar, eu vou guerrear. E
Quando o Senhor traz esse chamado, vamos dizer assim, exige de nós, irmãos, passos de guerra, de tomarmos posição, de nós colocarmos as nossas forças, os nossos objetivos, o nosso foco em Jesus totalmente, e falarmos: Senhor, eu não vou mais aceitar ser um derrotado. Se você não tiver numa situação onde você está incomodado com a tua situação, você não vai lutar, irmãos. Se você se acostumou com aquela dor até virou tua amiga, irmãos, você está numa situação crítica, você tem que olhar para a dor e falar: eu te odeio, dor, eu não te quero, eu quero o sonho de Deus, eu quero o mover de Deus na minha vida, eu quero os propósitos de Deus na minha vida, eu quero os milagres de Deus na minha vida. Se não for assim, irmãos, aí Deus nos chama para uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Aí você fala: fé inabalável é aquele que crê incondicionalmente. Não estou falando disso, irmãos. É aquele que não desiste. Não desiste. Eu, para falar a verdade para vocês, irmãos, tem dia que eu choro sozinho no meu escritório. Não é por causa do meu serviço, que graças a Deus estou muito bem no meu serviço, estou feliz no meu serviço. Eu choro, irmãos, quando às vezes eu sou esbofeteado pelas situações de Josué. E às vezes eu começo a chorar sozinho. E às vezes dá vontade de falar: poxa, eu preciso falar para alguém, eu não consigo, e eu começo a chorar sozinho. E aí de repente eu levanto e falo: não, eu não vou desistir. Sabe o que eu estou falando, irmão, desse último passo? Esse último passo é eu ver o meu filho fazendo coisas que ele não faz hoje. É você começar a entender, irmãos, aquela pessoa que está dura de coração, que ainda não aceitou Jesus, continua enxergando ela se rendendo aos pés do Senhor, continua enxergando ela aquele dia que ela vai falar: eu quero Jesus. Sabe, irmãos, é você olhar aquela dor que ainda você está sentindo, você fala: eu não vou sentir mais, eu creio no Senhor Jesus. Nós temos um posicionamento, irmãos, de falarmos: estamos na guerra, e eu sou um guerreiro, eu não vou desistir, enquanto existir fôlego, eu vou batalhar para viver os milagres de Deus. Aleluia. Deus está levantando guerreiros essa noite. Você não vai desistir, irmão. Deus nos toma pelas mãos. Quando eu falo sobre posicionamento de guerreiro, irmãos, de conquistador, é ver essa igreja grande. Igreja, 15 anos, né, pastor? A igreja tem 15 anos, ela nunca passou de um número tal, de 100 e poucas pessoas. Vai passar de 200, vai passar de 300, eu vou lutar por isso. Irmãos, deixa Deus encher isso no teu coração, e você lutar por isso, você batalhar por isso, você ser usado por Deus. Comece a sonhar, desperta aquilo que Deus colocou no teu coração, para ser usado. Às vezes você fracassou em um momento, mas fica tranquilo, irmãos, só fracassa quem tenta, não é? Só fracassa quem tenta. Então, irmão, abre o coração e começa a voar na presença de Deus. Aleluia. Gideão estava malhando trigo. Era o Gideãozinho, irmãos. Mas o Gideão mesmo que foi chamado por Deus era o varão valoroso. Percebe como que Deus vê diferente? Gideão estava falando: eu sou o menor da minha casa pobre. E o Senhor falou: eu sou contigo, varão valoroso. Você é importante para Deus. Deixa crescer em seu coração aquele sentimento hoje, irmão. Aquele sentimento que te leva à tua verdadeira essência, guerreiro. Falar: eu vou começar a marchar, eu vou voltar a lutar,
eu vou batalhar e eu vou viver os milagres de Deus. Hoje, desse sentimento de inferioridade cair por terra em nome de Jesus, ou do sentimento de derrota cair por terra em nome de Jesus, e falar: Jesus, vem me dar um abraço, Espírito Santo, me enche, me leva mais além, aleluia. Hoje, Jesus te convida a sair do conformismo e do comodismo e começar a viver o milagre de Deus.